sempre Ele está conosco. Glória a Deus, quando nós estamos, glória a Jesus, na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo, glória a Jesus. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, contudo, que matou todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou a mensagem e disse a Elias: Assim me façam outros deuses, que, bem, se quiser, se de amanhã, esta hora, se fosse a tua vida, é como um deles. E que, vendo ele, levantou-se para escapar com vida, e fugiu, e chegou em Besba, em Judá, e deixou ali o seu moço. E ele, porém, foi ao deserto no caminho de um dia, e foi assentou-se debaixo de um zíboro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zíboro. Então o anjo do Senhor colocou e disse: Levanta-te e come. Olhou ele que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasa e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou-se a deitar. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque a tua caminhada será muito longa. E levantou-se e depois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome de Jesus, porque Jesus merece. Irmão, nós sabemos que Elias era um profeta de Deus, era um profeta naquela época em Israel. Glória a Deus. Israel estava distanciado da presença de Deus, e Elias, vendo aquilo, irmãos, que Israel estava pendendo para o lado da idolatria, porque Acabe, que era o rei de Israel, agora casa com uma mulher chamada Jezabel, que vinha de outras nações. E Jezabel introduziu dentro de Israel, uns deuses, as imagens de escultura, que seria Baal e Aserá. E Israel agora, irmãos, estava sendo convencidos, glória a Deus, por adorar aquelas imagens. De haver buscar a Deus, eles buscavam as imagens. Em vez de prestar culto a Deus, ele prestava culto às imagens. E Elias, vendo aquilo, irmão, e ele ficou preocupado, porque ele sabia que aquele povo estava errado. Amém? E a Bíblia diz que um dia Elias foi até Acabe, glória a Deus, contra aquele povo, e proclamou dizendo assim: Olha, segundo as minhas palavras, o que vocês estão fazendo, é segundo as minhas palavras, não choverá, não vai chover. Glória a Deus. Até quando ele disser que chova. E a Bíblia diz, irmãos, que Israel agora entra numa seca terrível, que o povo de Israel agora começa a perecer. Amém? E agora, irmãos, aquilo que enfurece Jezabel, porque as coisas começaram a dar tudo errado ali dentro de Israel. E a palavra do Senhor disse, irmãos, que agora começou a ouvir uma perseguição. Contra quem? Os profetas de Deus, contra os homens de Deus. Aleluia. Todas as pessoas que invocavam o nome do Senhor. Então agora Jezabel começou a perseguir e matar. Houve uma grande matança dentro de Israel ali. Todos os profetas que se dizia profeta de Deus eram mortos. Amém? E a Bíblia nos fala, irmãos, que um certo dia, glória a Jesus, Elias, vendo aquilo, ele disse: Não, mas não pode, vamos botar um basta nisto. Elias vai até Acabe e disse: Ó Acabe, eu quero que você leve todos os profetas de Baal, todos os profetas de Será,
e todo o povo ao Monte Carmelo. O Monte Carmelo, você vai levar todo esse povo lá, porque nós vamos decidir qual é o Deus que Israel tem que seguir. Amém? E a Bíblia nos fala, irmãos, que lá, quando o povo se juntou-se ali perante Elias, ele disse: olha, hoje nós vamos decidir qual é o Deus verdadeiro, se é Baal, se é Será, ou se é o Deus criador do céu e da terra. E nós vamos fazer aqui uns sacrifícios, e aquele que for respondido com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor nos fala aqui, irmãos, que Elias deu oportunidade para os profetas de Baal, que era 450, e mais 400 profetas de Será. Disse: vocês oferecem primeiro o sacrifício para o vosso Deus. E Elias ficou lá do lado, amém, olhando, e aqueles homens agora oferecendo sacrifícios, né? Começando de manhã, chegando ao meio-dia, e nada acontecia. E Elias andava, Elias dizia para eles: olha, grita mais alto, talvez o vosso Deus está dormindo. E a Bíblia diz, irmãos, que nada foi respondido, porque eles eram apenas uma imagem de esculturas. E Elias agora vai lá, arruma o altar, a palavra do Senhor disse, manda colocar água em redor do altar, glória a Deus. Elias pega, irmão, lá o cordeiro, né, o novilho que ele tinha levado, colocou em cima ali do altar, e Elias, irmão, só pediu para Deus, e Deus mandou fogo do céu, e o altar, irmão, foi consumido, glória a Jesus, com a água e tudo. Deus respondeu com fogos. E no momento que Deus responde com fogo, perante os olhos de Israel, perante aqueles irmãos que estavam ali, Elias gritou e disse: esse é o Deus verdadeiro que Israel tem que seguir. E a palavra do Senhor diz que naquele mesmo instante eles agarraram, né? Glória a Deus, 850 profetas que estavam ali, e a Bíblia diz que eles mataram esses profetas, glória a Deus, destruíram os profetas de Baal. E a palavra do Senhor disse, irmãos, que o rei Acabe agora volta para casa, né? Contando para Jezabel tudo o que tinha acontecido, porque talvez Jezabel estava esperando uma vitória, e quando chega lá, o que aconteceu, Acabe? Está tudo mortos, todos os profetas de Baal estão mortos, e todas as imagens de Baal foram quebradas. Elias destruiu todos. E agora você veja aqui Jezabel fazendo um ultimato para Elias, né? Mandou um recado para Elias e disse: olha, Elias, eu sei o que você fez, mas preste atenção, se você não me der outras imagens, não fazer outras imagens, outros deuses que você destruiu, glória a Jesus, então prazo para eles, a sua vida será como uma deles. Amém? E a Bíblia diz que naquele instante Elias temeu pela sua vida. E aqui você veja Elias fugindo. Amém? Ele fugindo, porque ele temeu de ser mortos. E aqui ele estava debaixo daqueles zimbros, debaixo daquela árvore, né? Ali, pedindo a Deus a morte, porque ele viu que, glória a Jesus, ele estava perdendo as batalhas, né? Para ele, a batalha estava perdida, porque agora Jezabel estava perseguindo para matar. E ele pedia a morte: é melhor do que eu morro, não sou melhor do que os meus pais. E o Senhor agora envia o anjo para falar com Elias, glória a Deus. E chega lá, Elias estava dormindo debaixo daquele zimbro, e o anjo levou um pão e uma botija d'água e colocou na cabeceira de Elias e disse: coma. E ele levantou, comeu, glória a Deus. Mas, irmão, tão fadigados, né? Tão perturbados, que ele voltou a se dormir novamente. E naquele instante o anjo disse: levanta-te, Elias, come, porque a tua jornada é longe. E a Bíblia diz que Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água e andou 40 dias e 40 noites até o monte Horebes. Amém? Que era um monte chamado Monte de Deus, aonde Deus tinha falado com Moisés, aonde que Deus tinha dado os mandamentos para Moisés. Então era considerado aquele monte o monte de Deus. E Elias estava caminhando para este monte. Ele andou 40 noites, 40 dias e 40 noites até chegar ao monte. E a Bíblia diz que aqui ele entra-se numa caverna. Glória a Deus. Cansado da viagem, entrou dentro da caverna, e ali Deus falou com ele. Amém? Amém. Deus chegou, glória a Jesus, talvez na porta da caverna, e falou com Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele disse: Senhor, o senhor não sabe o que aconteceu?
mataram todos os teus profetas, só ficou eu, e agora estão perseguindo a mim, querem me matar também. Deus disse: não, Elias, pode ficar tranquilo, não tem só você. Existem 7.000 homens dentro de Israel que não dobrou o joelho perante Baal, que eu conservei vivo, e está lá. Homem que ainda me amas, você não está só. Amém? E a Bíblia diz que ali Deus falou com Elias. Então eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes, irmãos, o que esta palavra traz para nós é que muitas vezes pensamos que estamos só. Muitas vezes, irmão, nós se preocupamos, né? Porque se você olhar aqui, por que Elias se preocuparia? Não é verdade? Se Deus tinha lá no monte, tinha respondido a sua oração, o fogo tinha caído perante os olhos de todo mundo, porque não foi invisível. O fogo caiu, consumiu o holocausto, glória a Deus. Porque Elias, então, ele temeu, glória a Jesus. Então muitas vezes nós pensamos que estamos só, amém? Mas não estamos só. Existem milhares e milhares de pessoas que estão também ainda vivos na presença de Deus, em oração, em jejum, intercedendo por nós também, amém? Ou intercedendo pela igreja do Senhor. Muitas vezes nós pensamos: olha, por que esta luta? Por que essa dificuldade? Foi o que Elias perguntou, né? Talvez ali para ele: mas o que está acontecendo comigo? E ele ficou tão angustiado, irmão, tão angustiado, que ele pediu a morte. Glória a Deus. Um homem que pede fogo no céu e Deus responde com fogo. Um homem que levantou a sua mão e disse: não vai chover, e não choveu por 3 anos, amém? Então veja bem, ele temeu, glória a Deus, quando se preocupou com a sua vida. Muitas vezes nós se preocupamos com nossas vidas, amém? Mas eu quero dizer para os irmãos que não devemos se preocupar com a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, irmão, você pode ficar tranquilo, porque Deus está contigo e te protegendo e dando vitória para você, amém? Quando você pensa muitas vezes: Deus não está comigo. Não, Deus está com você, aleluia. Quando você pensa muitas vezes: olha, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus está ouvindo sim. Na hora certa, no momento certo, Deus vai falar contigo. Mas preste atenção: por que Deus não falou com Elias quando ele estava lá dormindo, ou quando o anjo foi lá? Por que o anjo não falou com Elias? Entregou o recado de Deus? Não, porque Elias precisava ir aonde? No monte de Deus, aleluia. Deus deixou Elias andar 40 dias, 40 noites, depois ele tinha que voltar para trás, amém? Ele andou 40 dias, 40 noites, e lá quando ele entrou na caverna, lá na caverna Deus falou com ele, e depois disso: agora você volta, amém? Eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs: Deus, irmãos, Ele, glória a Jesus, está pronto para nos ouvir, sim. Deus está pronto para nós abençoar, sim. É nós que temos que se chegar-se a Deus. Nós temos que procurar a presença de Deus, porque aonde está a presença de Deus, Deus está pronto para nos dar vitórias. Nós nunca pensamos que estamos só, não. Nunca pode pensar que nossos problemas não têm solução. Tem sim, porque nós servimos um Deus verdadeiro, amém? Servimos um Deus que tem poder. E eu quero dizer para você que todo aquele que confiou em Deus, que buscou a Deus, amém, recebeu resposta de Deus. Só que eu digo para os irmãos, muitas vezes Deus, irmão, não trabalha como o homem pensa. Nós queremos bênção, queremos. Não, nós queremos bênção e acabou, né? Deus não trabalha assim. Deus trabalha com tempo. Deus trabalha na paciência. Glória a Deus. A promessa dele, quando ele faz, ele cumpre. Mas não tem tempo para a promessa chegar. Glória a Jesus. Ela pode chegar rápido, pode chegar, glória a Jesus. Talvez nós pensamos que nem vai se cumprir sobre nossas vidas, e se cumpre. Por quê, irmãos? Porque é promessa de Deus. E quando Deus tem uma promessa, eu digo para os irmãos, Ele cumpre com as suas promessas. Por quê? Porque quando Ele faz a promessa, Ele tem poder para cumprir elas. Agora, se não é promessa de Deus, aí não cumpre, amém? Mas quando tem promessa, Deus cumpre.
porque Deus é verdadeiro. Pode bater mais palmas, glorifica o nome de Jesus. Amém? Eu falo que quando, né, eu não lembro, porque quando eu nasci, ninguém lembra, né? Mas quando me apresentaram na igreja, glória a Deus, nem assim tanto meu avô falava, como minha mãe falava. Quando me levaram a apresentar na igreja, glória a Deus, então não teve uma profecia, glória a Jesus, dizendo, né, que eu seria um pregador da palavra de Deus. Amém? Ali no momento que apresentou, disse: esse será um pregador da palavra de Deus. Então quando Deus fala, irmãos, não importa, Deus ele cumpre com suas palavras. Amém? Glória a Deus. E olha, irmãos, que eu digo para os irmãos que a minha mãe, glória a Jesus, né, no começo ela era cristã, né, mas depois ela ficou um bom tempo que não era. Glória a Jesus. Ela ia para as igrejas, mas nunca se membrava numa igreja. Glória a Deus. Aí uma das igrejas que ela se membrou mesmo, glória a Deus, foi na Deus de Amor. Glória a Jesus. Mas, irmãos, em outras igrejas ela sempre ia, nunca, glória a Deus. Então estava tudo para dar errados, né? Tudo para dar errados. Só que quando Deus fala, Deus cumpre. Não importa de maneira, que maneiras, Deus cumpre. Glória a Jesus. E hoje eu estou aqui. Então, se Deus tem promessa também na tua vida, se Deus falou algo para você e foi Deus que falou, você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Amém? Se Deus era o Deus de Elias, e Elias não precisava se preocupar. Não, por quê? Porque Deus estava com ele. Elias se preocupou por quê? Porque a Jezabel tinha matado todos os homens de Deus, né? E ele pensava que tinha morrido todo mundo. Ele disse: não, Israel está perdido, porque os profetas já tinham sido mortos, que temia, que buscava a Deus. Agora ele disse: olha, acabou, só tem eu agora, e agora está querendo me matar também. Só que Elias estava enganado. Existia 7.000 homens que não tinham dobrado o joelho perante Baal dentro de Israel, que temia Deus e vivia na presença de Deus. Amém? Eu quero dizer para você também a mesma maneira. Deus, irmãos, tem milhares e milhares de pessoas ainda nessa terra, mesmo que nós viemos como está as igrejas hoje, amém? Mais no pecado, muitas vezes, do que na santificação, na presença de Deus. Mas Deus tem ainda milhares e milhares de pessoas, homens de Deus ainda, mulheres de Deus, que ainda está na presença de Deus, pedindo misericórdia em favor do mundo e da humanidade, para que Deus venha salvar o povo. Amém? Então nós que tememos a Deus, nós temos que procurar sim os lugares certos, aonde está Deus, e aonde Deus pode falar, porque não é em todo lugar que Deus vai falar. Não, Deus falou com Elias no Monte Horebe. Amém? No Monte Horebe Deus falou com Elias. Glória a Deus. Deus deixou, nem para ver, glória a Jesus, e para ver se ele ia desanimar. Mas ele andou 40 dias e 40 noites, porque ele sabia que ele teria uma resposta de Deus, e teve, porque lá saiu, glória a Deus, a sentença dos seus inimigos. Se você vê as histórias, lá saiu a sentença dos inimigos, lá saiu a vitória de Elias. Amém? Porque, irmãos, porque disse: você volta agora, né? E Deus disse: você vai voltar. E Deus deu toda a instrução para Elias, né? Que Elias ungisse, glória a Deus, Eliseu como um profeta no lugar dele, porque Deus já estava preparando tudo para tirar Elias da terra. Glória a Deus. Deu a sentença de Jezabel, a sentença de Acabe. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, Ele sim, irmãos, Ele está pronto sim para nos ouvir. Ele está nos ouvindo. Só que muitas vezes não é da maneira que nós pensamos. Não, muitas vezes nós queremos tudo no já. Não queremos que Deus age já em nossa vida, mas não é assim. Deus, irmão, Ele age nos silêncios. Deus, Ele age quando você pensa, você atravessou os problemas, a dificuldade, a luta. Quando você vê, acabou. Amém? E muitas vezes nós não temos paciências para isto, ou muitas vezes não queremos se esforçar. Amém? Você imagina hoje, né? Vamos supor na situação de hoje, um pregador, né, que tinha aí, e de repente recebeu uma ameaça:
Glória a Jesus. Você acha que ele vai dar aí 40 dias, 40 noites aí, procurando um lugar para ele orar, para ele buscar, para ele falar com Deus? Não vai. Glória a Jesus. E Deus também já nem permita mais isso acontecer. Amém? Mas Deus, Ele está pronto. Não importa o esforço do homem, o esforço da mulher, ele vale a pena na presença de Deus. Amém? Vale a pena nós se esforçar, nós temer a Deus e confiar em Deus. Mas eu digo para os irmãos, não podemos se apartar da verdade. Amém? Não. Glória a Deus, não podemos se apartar daquilo que é verdade de Deus dentro do nosso coração. Se queremos que Deus esteja conosco, vamos continuar na verdade de Deus, porque assim você pode ter certeza que Deus está conosco. Agora, se você quer que Deus distancie de você, é você começar a querer torcer aquilo que é a verdade do Senhor. Amém? Aí Deus, irmão, Ele vai se afastando de nós. Na verdade, glória a Jesus, não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus. Amém? Nós se afastamos de Deus. Por quê, irmãos? Porque no momento que nós abrimos brecha para o inimigo entrar em nossas vidas, Deus sai das nossas vidas. E como Deus está em nossa vida? Através do Espírito Santo. Amém? Através do Espírito Santo, Deus está em nossas vidas. Aleluia. Jesus disse para os seus apóstolos, disse, olha, eu vou, né? Se eu não for, o Consolador não pode vir. Aí o que Jesus disse? E eu e o Pai viremos e fazemos o quê? Morada. Então, veja bem, Jesus disse, olha, eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, que vai ficar com vocês. Em outras palavras, Jesus disse, eu e o Pai viremos e fazemos moradas. Aonde? Dentro do nosso coração. Aleluias. Então veja bem, o Pai, Jesus, né? E Deus e o Espírito Santo, Ele está em nossas vidas. Por quê, irmão? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluias. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? O inimigo olha para você e veja Deus. Ele detesta você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. O inimigo olha para nós, ele enxerga quem? Deus. Amém? Porque isso é uma imagem e semelhança de Deus. Amém? Porque talvez muitas pessoas podem pensar que Deus é talvez igual essa Ayá, né, que não existe e resolve tudo. Talvez tem pessoas talvez que acham que é assim. Não. Deus tem nariz, Deus tem boca, Deus tem os olhos, né? Tem olho. Deus tem tudo que o homem tem, porque a Bíblia diz que Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Amém? Jesus, quando veio ao mundo, irmão, Ele veio o quê? Ele veio em pessoas. Ele nasceu aqui nesse mundo, glória a Jesus. Então tudo que nós somos, amém? Porque Deus, Ele é. Glória a Deus. Deus tem coração? Tem. Deus tem um coração como o nosso coração, porque tudo que existe em Deus, Deus fez em nós. Deus, ele fez a sua imagem. A imagem, glória a Deus, né, de Deus somos nós. Ele fez a sua imagem, pegou o barro lá, disse, vamos fazer aqui um boneco a nossa imagem e semelhança. Ele fez a imagem, soprou na narina daquele boneco, e o homem se tornou-se alma vivente. E dali para frente, glória a Jesus, ele é uma pessoa parecida com Deus. Por isso que quando Satanás falou, né, com a Eva lá no jardim, através da serpente, o que ele falou? Ô Eva, por que você não come desse fruto aí? A Eva disse, não, porque Deus disse que se eu comer dela eu morrerei. E se morrerá nada, tu serás como Deus, saberá o bem e o mal. Só que o problema, glória a Jesus, que o homem passou a saber o bem e o mal, e não pôde controlar isso. Amém? Ele não teve controle, o homem perdeu o controle. Ele passou a conhecer o bem e o mal e perdeu o controle. Glória a Deus. Ele não soube reagir sobre isto, né? Ele também sabia o mal e rejeitar o mal. Não conseguiu, porque hoje a terra está da maneira que está. Ninguém ama ninguém, né? Poucas pessoas. A humanidade hoje, glória a Jesus, né? Poucas pessoas que têm amor uns nos outros. Aleluia. E a Bíblia diz que é um dos mandamentos de Cristo amar o nosso próximo. Glória a Deus, amar o nosso próximo como nós mesmos. Tem pessoas por aí, glória a Jesus, que o que ele quer ver, irmãos, é o outro se lascando, né? É verdade,
A gente olha na internet muitas vezes e vê tanto cristão, tanto crente, né, e muitas vezes o que eles estão fazendo? O outro se ferra lá e eles ficam se alegrando, pulando, né? E quantos cristãos, irmãos, eu digo para você, quantos crentes que não pulou de alegria nem da prisão do Maduro, né, que está lá na Venezuela? Por quê? Não. Ele também é um ser humano. Glória a Jesus. O que o cristão tem que fazer é orar para que Deus venha salvar. Amém? Enquanto o homem estiver vivo, não importa o que ele seja, que seja o que for, Deus tem poder para transformar a vida de todos e garantir a salvação. Amém? O que nós não podemos fazer, irmãos, é lançar maldição contra alguém, ou querer que alguém se dê mal. Não, isso não ficou para o cristão. O cristão, a boca dele não é para maldição. O cristão que ficou, né, que ele se converteu a Deus, é para abençoar. Amém? É para abençoar, trazer bênção, trazer vitória. O que nós temos que fazer é que Deus repreenda o mal da vida dessas pessoas. É a mesma coisa de você olhar hoje, glória a Jesus, né, para a governança do país, e você querer falar mal. Não. Amém? Nós não fiquemos para falar mal. O que nós fiquemos foi para orar a Deus e pedir o quê? Que Deus repreende o inimigo que está por trás de tudo isto. Porque eu digo para os irmãos que todo ser humano que está por trás é o diabo. Amém? O ser humano não faz nada se o diabo não estiver por trás, dando glória às suas instruções. O que nós temos que fazer é repreender este mal, aleluia. Nós não podemos, glória a Jesus, né, muitas vezes condenar as pessoas. Não. Aqui, quando você veja aqui, né, você pode dizer assim: mas Elias matou 850 profetas de Baal. Matou. Só que Jesus veio e mudou tudo isto. Amém? Isso agora não é mais olho por olho, nem dente por dente. Você imagina, naquela época era difícil, irmãos. Amém? Aleluias. E Elias foi lá e matou, né, junto com o povo, 850 homens que se disse profeta, mesmo que eles fizeram com os profetas de Deus. E glória a Jesus, Elias foi lá e destruiu também os profetas de Baal. Aleluias. Mas hoje é diferente. Hoje a nossa boca, ela não pode trazer maldição. Hoje a boca do irmão não pode trazer maldição. Hoje ela tem que trazer bênçãos. Amém? Nós hoje, como cristão, como servo do Senhor, amém, não podemos mais, glória a Jesus, se meter com as coisas do mundo, porque nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus. E se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se nós entregar nas mãos de Deus, eu digo para os irmãos, tudo dá certo, tudo vai bem. Mas se queremos resolver os problemas, se queremos muitas vezes agir, irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis e vamos ficar envergonhados. Glória a Deus. Como muitas pessoas estão ficando no dia que estamos vivendo. Mas aquele que ele vigia, amém, e busque a Deus, ele não é envergonhado. Não, tudo que ele fala, Deus cumpre, porque Deus está na vida dele. Que Deus abençoe tudo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Fique de pé para nós orar a Deus. Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor. Nessa noite você vai pedir para que o Senhor abençoe a tua vida. Todos começando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui nós encontramos na tua presença. Ó Deus poderoso, entregamos nas tuas mãos, papai. Entregamos nas tuas mãos, aleluia. Que Deus venha, Senhor, fortalecer o povo, ó Pai, fortalecer a igreja, fortalecer os irmãos, fortalecer toda a humanidade, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor entre com providência na vida das pessoas, que o milagre aconteça, as maravilhas, meu Deus, chegam, ó Pai, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, ó Pai. Nessa noite de oração, estamos aqui na tua casa, pedindo que o Senhor entre com providência, com cura e com libertação, na vida desses irmãos, na vida dessas pessoas que também estão nos assistindo, Senhor, aonde estiver, ó Pai. Meu Deus, eu apresento nas tuas mãos toda a tua igreja, todo o teu povo, nessa noite, nesse primeiro culto, meu Deus queridos, que nós estamos aqui, ó Pai, da semana, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus.
em nome do Senhor. Abençoa este povo e liberta em nome de Jesus. Amém? Pode bater palmas e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, estamos aqui. Glória a Jesus.